E já voltamos com o nosso programa Eclésia dessa noite. O tema, no Dia do Padre, a gente está falando sobre o padroeiro dos sacerdotes, São João Maria Vianney, esse importante santo francês. Lembrando que você pode ligar para a gente, o telefone nosso é 19 3871 9620, ou então e-mail eclesia@rs21.com.br, manda sua dúvida e aquilo que a gente de repente pode trazer aqui para a mesa, conversando com o Padre Guido, sobre a vida de São João Maria Vianney e todos os assuntos que envolvem então também o Dia do Padre. Eu tinha dito no bloco anterior que a gente iria assistir agora nesse bloco um VT sobre a formação de alguns sacerdotes de um seminário aqui no Brasil. E depois da matéria, a gente, ouvindo um pouco a realidade aqui do seminário brasileiro, a gente compara com a realidade que São João Maria Vianney viveu lá na época dele. E como é que ele reagiu diante também dessa formação. Mas vamos conhecer então a realidade aqui do Brasil e um desses seminários. Vamos assistir então esse VT, acompanhe. Um estudo dedicado ao sacerdócio. Assim é o seminário, período de formação de um padre. A formação de um sacerdote, ela acontece desde o início, desde o seu chamado na paróquia. E aí depois então ele se propõe a fazer uma experiência vocacional um pouco mais profunda. O candidato se propõe a fazer um ano de propedêutico. Propedêutico é um ano onde o candidato vocacionado vai conviver junto com outros e ali então vai se aperfeiçoar um pouquinho mais acerca da doutrina, de modo especial o catecismo da igreja. Feito o propedêutico e tendo sido bem avaliado o candidato, então ele vem para o seminário maior. E aqui são 7 anos. Segundo o padre Ricardo, a formação sacerdotal está dividida em 5 dimensões: intelectual, pastoral missionária, comunitária, humana afetiva, espiritual. Nós costumamos dizer que a espiritualidade ela permeia todas as dimensões. O candidato bem espiritualmente, que tem um encontro com Deus, ele é um candidato que tem facilidade numa dimensão intelectual. Ele tem facilidade na dimensão comunitária. Ele atua bem no estágio pastoral. Ele conhece as suas fragilidades, ele conhece os seus defeitos, então ele tem mais facilidade para superá-los. Segundo o reitor, um seminarista sempre sai de uma paróquia onde descobre a sua vocação. Nós sabemos que a ordenação cabe ao bispo. É claro que ele tem o seu conselho de presbíteros, o seminarista é votado no conselho de presbíteros, E o bispo, então, ele decide pela ordenação do candidato. No seminário, eles estudam 4 anos de teologia e 3 anos de filosofia, em uma universidade, e também partilham a fé dentro do grupo. Aqui dentro, eu acredito que dá muito para a gente desenvolver a parte da comunidade, que esse momento é o momento de você estudar, de você se preparar intelectualmente para o futuro sacerdócio. A formação espiritual deve estar estreitamente unida com a formação doutrinal, e para isso existem os seminários. Eu acredito que o seminário proporciona esse crescimento que se dá aqui dentro. Acredito que também as faculdades auxiliam muito nisso, pois você deixa esse conhecimento superficial de comunidade que você tem, de igreja, para ampliar essa visão. Legal, né? Conhecer um pouco mais da realidade desses jovens que estão se preparando para a vida sacerdotal. E foi muito interessante ali que o formador desses seminaristas explicou ali, você acabou de ver na matéria, que a etapa que diz respeito à formação espiritual, se ela for bem vivida, ajuda as outras dimensões de preparação também desse seminarista, como pastoral, intelectual, etc. Na vida do nosso personagem aqui do programa de hoje, São João Maria Vianney, a realidade que ele viveu lá, Padre Guido, ele sofreu demais, como o senhor já adiantou no primeiro bloco, pois ele não tinha grande preparo intelectual. Porém, a espiritualidade dele era muito bem vivida. E os superiores notaram exatamente esta situação um pouquinho diferente das demais, né? A cultura não conseguia, inclusive é famoso aquele episódio
quando o governo anticlerical da França queria exatamente acabar com os seminaristas, fechando seminários, etc. A reação do bispo de Paris foi a seguinte: obrigou todos os seminaristas, ao término do ano letivo, a fazer os exames num colégio do governo. Uma espécie de teste intelectual ali para o governo aprovar. Exato. Foi aí que esta notícia chegou em todos os seminários. Vários seminaristas até ficaram contentes, ganhariam inclusive um diploma, né, assinado pelo governo. Outros ficaram indiferentes, mas logo que chegou esta notícia, João Maria Vianney procurou pelo seu diretor. Ele disse: padre, o senhor me conhece, eu não tenho capacidade de enfrentar os exames. Procuro estudar, o senhor me conhece com toda sinceridade. Aliás, tenho que agradecer ao senhor que me dá uma empuradinha no final do ano letivo, eu vou para frente, mas não estou em condições. Pediria para o senhor de ser dispensado de não fazer estes exames. Só que o diretor daquele seminário disse para ele: olha, meu filho, a ordem do bispo nós vamos observar e o bispo não abre nenhuma exceção. Você vai fazer os exames junto com os demais seminaristas. E João Maria Vianney, minha gente, fez os exames. O exame consistia numa prova, uma redação de várias disciplinas, Eric. Certo. Seja disciplinas sociais, história, geografia, matemática, ciência, filosofia. Eram 6 horas de trabalho, tudo escrito. Puxa vida. Exato. E 40 seminaristas fizeram os exames juntamente com São João Maria Vianney. No dia seguinte, olha que o episódio teve uma repercussão, vamos entender daqui a um instantinho o que quero dizer. No dia seguinte, a comissão julgadora começou a analisar e corrigir as provas. Certo. Eram centenas de provas. Analisaram uma prova que não havia nenhum erro. E se admiraram os professores. Perguntaram: mas quem é este aluno? Foram ver, era um seminarista, não era João Maria Vianney, mas era um colega dele. Um amigo do São João Maria Vianney. Exato. Do estudante. Contra gosto, minha gente, os professores tiveram que dar nota 10. A máxima nota, não tinha nenhum erro. Analisaram e olharam uma segunda redação, a mesma coisa. Tiveram que dar mais uma vez um 10, nota 10, e olhar, era outro seminarista. Depois de ter feito este serviço, 3, 4, 5 provas, o presidente da comissão deu uma ordem, toda aquela pilha de provas, escutem, separem, por favor, as provas dos seminaristas, vamos ganhar tempo, vamos colocar nota 10 para todas e vamos ganhar tempo. E no meio das provas havia a prova de João Maria Vianney, que não havia acertado nada e passou com nota 10. Ele foi beneficiado porque os outros alunos eram muito, né, estavam muito bem ali nos estudos e ele foi no meio do bolo. Mas foi mais beneficiado pela sua humildade e pela sua obediência. E esta prova, com tudo errado em nota 10, foi apresentada, inclusive, quando foi feito o processo de beatificação, como prova da sua submissão e obediência aos seus superiores. Mas mesmo com as dificuldades que ele viveu do ponto de vista intelectual, e tinha grande piedade, uma espiritualidade sólida, como é comum entre os santos, ele acabou conseguindo ser ordenado. Sim, exato, se tornou sacerdote. E aí, minha gente, o que é que aconteceu? Como acontece no dia de hoje, quando um jovem chega ao sacerdócio, logo o bispo o destina, na sua primeira experiência de padre, numa paróquia, geralmente não com o título de pároco, mas de colaborador, né? De vigário paroquial. E aconteceu na Cúria que o bispo, com vários outros sacerdotes do Conselho Presbiteral, estavam conversando a respeito de João Maria Vianney. Para onde iria este homem?
E foi aí que um dos padres, conselheiro, disse: Excelência, não temos nenhum lugar para colocar este padre, porque este padre, me desculpe, é um burro, não sabe fazer nada. João Maria Vianney estava na sala ao lado e escutou esta conversa. Ele ouviu que estava falando sobre o destino dele, ele estava ouvindo. Exato, e foi chamado publicamente pelos padres de burro. Ele bateu na porta, entrou na frente do bispo e dos demais padres e soltou a seguinte frase. Excelência, disse para o bispo, está escrito na Bíblia que o rei Davi, com uma mandíbula de burro, acabou com várias pessoas, matando-as. Aqui está não uma mandíbula, mas um burro inteiro, conte comigo. Que humildade, né? Bonito. Exato. E foi diante desta frase que o bispo tomou uma decisão. O mandou para uma aldeia da França, uns 100 quilômetros de Paris, chamada Ars. Uma aldeia com 250 pessoas só, mas aonde faltava o padre há 10 anos. Então ele foi mandado para esse vilarejo, para essa aldeia, que, como o senhor disse, não tinha nem 300 habitantes, era uma aldeia pequenininha. Não era, vamos dizer assim, não tinha status nenhum para ele ir para uma paróquia dessa que estava vazia, jogada às traças. Quando ele chegou lá, Padre Guido, dizem também a tradição, quando a gente lê a respeito da vida de São João Maria Vianney, que apesar dessa dificuldade que ele tinha em relação aos estudos, na carroça que ele conduziu, né, que ele levou lá para a viagem que ele foi até Ars, ele levou os livros dele. Sim. Ele era esforçado, uma coisa que a gente não pode negar, que ele se esforçava para manter os seus estudos. E deve ter comprovado isso, carregou os livros de estudo e foi enviado como cura no sentido de ajudante do vigário, não tinha vigário, dependia de uma outra cidade vizinha. E quando chegou naquela... Só um minutinho, Padre, deixa eu só interromper o senhor um minutinho, porque isso eu acho que muitos dos nossos telespectadores têm dúvida. Porque quando a gente ouve falar de São João Maria Vianney, a gente escuta que o apelido dele era Cura de Ars, né? Cura d'Ars, a cidadezinha, esse vilarejo chamado Ars, lá na França. A gente faz logo a relação de cura espiritual, cura física. Não. Então não tem a ver com cura, tem a ver com essa explicação que o senhor diz. Cura, na verdade, é a palavra designada para vigário, para auxiliar do padre? Exato. O pároco e o colaborador do pároco, o vigário paroquial, é chamado também de cura. Eu sou italiano, na Itália existe o pároco e curato. Curato é exatamente cura, colaborador do pároco. Então esse apelido dele de Cura d'Ars poderia ser também o vigário de Ars. O vigário de Ars. Quando ele chegou naquela aldeia, encontrou uma criança e perguntou: cadê a igreja? E o menino apontou mais ou menos onde é que estava a igreja e ele soltou uma frase para a criança: você me apontou o caminho da igreja, eu vou te ensinar o caminho para o céu. E quando este jovem sacerdote, o cura d'Ars, São João Maria Vianney, chegou na praça desta aldeia, com a igreja onde, repito, fazia já 10 anos que faltava o padre, ele se admirou porque a porta da igreja estava aberta. E logo ele pensou: olha quanta fé neste povo, mesmo não tendo o padre há 10 anos, o povo continua frequentando a igreja, que bom. E entrou naquela igreja. Só que naquela igreja havia mais de 5.000 galinhas. Puxa vida. Tinha transformado a igreja num galinheiro. Veja que ambiente que ele encontrou. Ao lado da igreja havia a casa paroquial, ele tinha recebido as chaves da parte do bispo, e logo que ele começou a abrir, a experimentar estas chaves, se apresentou um pobre que queria alguma coisa para dormir. Ele entrou pela primeira vez naquela casa paroquial, cheia de poeira, etc., e viu a cama, tirou o colchão e deu o colchão para o pobre. A primeira noite ele dormiu no chão. Puxa vida. Então ele teve que começar do zero mesmo, né? O seu trabalho ali nesse pequeno vilarejo chamado Ars. E também a gente, quando a gente sempre lembra a história do São João Maria Vianney,
tem um pormenor que salta aos nossos olhos, que ele teve um grande embate ali mesmo com as pessoas daquela região, diretamente com as festas que eram feitas naquela região. Ele não gostava muito dessa cultura daquela cidade. Né? Exato. Era uma baderna constante que acontecia naquele lugar. Eram tabernas, danças, blasfêmias do povo. O povo havia perdido completamente o sentido de Deus. E ele tinha os olhos para enxergar e percebeu exatamente o caminho imoral daquele povo. E, gente, primeiro, com profunda humildade, ele se ajoelhava horas inteiras na frente do Santíssimo, pedindo a conversão daquele povo. E depois, na hora do seu sermão, mesmo com uma linguagem não altamente teológica, mas baseada na realidade, ele chegava até a chorar, dizendo ao povo que não era por aí, que devia mudar um pouco de vida, que a frequência nesses lugares criava cada vez mais um afastamento da graça de Deus. E olha, gente, as lágrimas deste homem, conjugadas com a oração e com a adoração ao Santíssimo, conseguiram realizar uma reviravolta na postura do povo. Houve uma grande festa local, a festa de Santo Sisto, e a festa era naturalmente a parte religiosa e acompanhada pelos bailes. Aconteceu que, terminada a parte religiosa, os bailes ficaram sem nenhum cliente. Não se apresentou nenhuma moça de programa. Começava a surtir efeito a pregação de São João Maria Vianney. E, meus amigos, o milagre não parou aí. Muita gente começou a entender que estava na frente de uma grande autoridade de ensino religioso. Ele se tornou aconselhador e, ao mesmo tempo, ele atraía as pessoas no sacramento da confissão. Fez da confissão o seu ministério cotidiano, chegando inclusive a atender os fiéis por 21 horas de seguida. Pois e por isso acabou se tornando um grande exemplo de sacerdócio. Né? Agora, Padre Guido, a gente não deve confundir a figura de São João Maria Vianney com uma pessoa que não gostava de alegria, né? O problema dessas festas não estava relacionado à alegria ou à diversão, é que aquele povo se afastava de Deus porque eram uma festas problemáticas, né? Inclusive tem uma famosa, um pensamento dele também, que ele dizia, né, que quando a pessoa entrava numa dessas festas, o que acontecia com o anjo da guarda? Que o seu anjo da guarda ficava aguardando que voltasse, porque era o demônio que tomava posse exatamente daquela pessoa. Aliás, mais um pormenor, São João Maria Vianney construiu um altar dedicado a São João Batista. E, geralmente, quando há um altar de um santo, se coloca ao redor da estátua uma frase, não sei, São José, rogai por nós, Nossa Senhora, rogai por nós, etc. Ele mandou escrever esta frase ao redor da estátua de São João Batista. Foi devido a um baile que te cortaram na cabeça. Lembrando exatamente a página do Evangelho, onde se fala do rei Herodes, que mandou cortar a cabeça de João Batista, exatamente como recompensa de um baile apresentado por uma menina, Salomé, filha da amante do rei. Justamente para tocar na ferida daquele povo, né? Exato. O interessante também que esse atendimento dele do São João Maria Vianney, que depois ficou especialista mesmo, gente de toda a França buscou atendimento espiritual, a confissão, etc. Quando ele foi ordenado, nem confissão ele poderia atender, né, Padre Guido? Foi, por alguns anos até não era proibido de atender as confissões. Parece que ele só passou a atender depois de 3 anos. De 3 anos, exato. E no final aconteceu exatamente o oposto. O governo, que era anticlerical, foi obrigado a construir uma estrada de ferro de Paris até a cidadezinha de Ars para favorecer
no fluxo das pessoas que procuravam um aconselhamento, uma direção espiritual ou até a reconciliação sacramental com este sacerdote. É que os superiores dele, por julgar que ele não tinha bom preparo, não saberia atender bem as pessoas, esperaram que ele pudesse atender a confissão só depois de 3 anos, mas como a história diz, foi parte da vida sacerdotal dele, santificou também através desse ministério. A gente está terminando esse bloco, Padre Guido, daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais ainda sobre São João Maria Vianney. Eu só queria lembrar os nossos telespectadores, pedir aqui para o Padre Guido lembrar o recadinho, que o Padre Guido ainda esse ano vai fazer uma importante viagem à Terra Santa, né, uma peregrinação à Terra Santa e também a outros países da Europa. Padre Guido, conta pra gente quando o senhor vai. Vai ser no mês de outubro, com saída no dia 17 de outubro, indo direto para Roma para participar da solene beatificação do saudoso e grande Papa Paulo VI, que será beatificado no dia 19 de outubro. E logo em seguida visitaremos e pisaremos na terra de Jesus, na Terra Santa. E, olha, já está aparecendo na vossa telinha o número de telefone, entre em contato com esta bela agência e iremos todos juntos, serão 10 dias de uma inesquecível peregrinação, seja em Roma como também na terra de Jesus. Muito bem, então mais informações você pode ligar nesse número que está no seu vídeo, de repente você tem essa oportunidade de acompanhar essa viagem do Padre Guido, que ele vai dirigir então essa peregrinação, tá certo, gente? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua falando um pouquinho mais sobre São João Maria Vianney. Até já.